Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra essa igreja de Cristo, né, uma parte do corpo de Cristo aqui em Campinas. Me sinto muito aqui, né, em casa. Me sinto em casa. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Senhor, muito obrigada, Deus, por este momento, por essa oportunidade de estar aqui trazendo a Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor me use, ó Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Deus. Que eu diminua e que Cristo apareça em mim, ó Deus. Porque tudo é por Ti e para Ti, Senhor. Nada, Senhor, vem de mim, mas que venha do Senhor. Peço que o Senhor abençoe e abra o coração dos meus irmãos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus, que maravilha! Igreja de Cristo, povo amado do Senhor, povo de Deus, amém? Eu dou uns gritos porque eu mesmo preciso me ativar, preciso acordar aqui. Glória a Deus. Louva a Deus, né, mais uma vez, por estar aqui comigo, né? Meu amado esposo, pastor Eduardo. Obrigada, amor. Minha filha Ana Beatriz, que bênção, né? O Eduardo é o meu pastor. É o sacerdote do nosso lar. Eu só estou aqui, né, por causa dele, no sentido de me abençoar para estar aqui. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Já deixa abertinha aí, tá? Em Lucas 15. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês das crianças. Quando a gente fala de criança, né, o meu coração assim se alegra, porque criança é alegria. A linguagem da criança é pureza, é ternura, e o mês das crianças nos faz refletir também a importância e o valor delas, porque temos como referência Jesus, que foi aquele que trouxe a criança e mostrou o valor da criança. E é muito bom a gente entender sobre isso. E o mês também nos faz lembrar da prevenção de todo tipo de violência contra a criança, do abuso sexual, da exploração sexual. Então, nesse mês de outubro, assim como todos os meses do ano, nós precisamos lembrar de orar pelas crianças, né? Também, mês de outubro, trabalhando com as mulheres, né? Ontem mesmo eu fiz um encontro, né, que é café terapêutico. Para quem não sabe, né, eu sou psicóloga também, e é um momento também de autocuidado. É o mês do outubro rosa. Eu não vim de rosa hoje, porque eu já estou em novembro já, né? Novembro azul. Meu marido veio de azul, estou vendo muita gente de azul, né? Mas o outubro rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Então, é muito importante você, mulher, lembrar, né, de fazer o seu autoexame, cuidar de você. Deus se importa com a nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Deus se importa com você. Amém? Falando também do mês de outubro, nós temos também como tema, né, o mês, no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante. Quantos de vocês lembram disso? Glória a Deus, né? Foi em 1517 que Deus levantou um homem, né, que era um monge da Igreja Católica, um padre, Martim Lutero. E nós hoje temos a nossa Bíblia em mãos, traduzida na nossa língua, né? Não neste momento, porque Deus levantou esse homem, que veio trazer ali, contestar, trazendo, né, colocando assim um martelo na porta da igreja, as 95 teses, né? As 95 ali, e naquele momento ele trouxe essa reforma, ou seja, popularizou a Bíblia. Olha que bênção, glória a Deus. Dentro da educação, para quem fez pedagogia, vai saber também que ele teve também uma ação muito importante para a alfabetização. Por quê? Porque precisava fazer com que a maioria das pessoas estudassem para então conseguir ler a Bíblia, que era o quê? Era conhecida mais pelos padres, pelo clero, pelas pessoas com poder aquisitivo maior. Ela era no latim, então ele popularizou a Bíblia, e nós temos a Bíblia. Quantos homens tiveram as suas vidas
né, ceifadas, quantos mártires, quantas pessoas foram perseguidos para que hoje nós tivéssemos aqui a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a nossa bússola, é como Deus fala conosco através da sua palavra. Então, nós sabemos que nesse mesmo dia é comemorado, infelizmente, no nosso país, ele copia algumas coisas que são destrutivas, que é o Halloween. Mas crente comemora Halloween? Não. Homens e mulheres de Deus, eles vão o quê? Vão falar da reforma protestante, vão falar daquilo que Martim Lutero fez e trouxe para nós essa palavra abençoada. E aqui nós temos todos os dias, aqui nós conseguimos saber a direção para as nossas vidas. É o manual do ser humano. Amém? E agora nós vamos ler a palavra de Deus aqui, em Lucas 15. Vai começar falando sobre a ovelha perdida. Desculpe alguns irmãos por eu ter falado do Halloween, né? Eu não sei qual é, mas é necessário, porque tem muitos pais aqui, e muitos pais ainda não têm esse discernimento de saber que é uma festa pagã, é uma festa das trevas, e quantas crianças estão tendo o seu entendimento desconstruído, estão sendo invadidos por esse conhecimento do mal, né, nessas festas pagãs. E aqui fica o alerta, não só para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, em saber, dia 31 de outubro é a reforma protestante. Amém? A primeira parábola que nós vamos ouvir aqui é sobre a ovelha perdida. Eu não vou ler todo o texto, porque eu falei que é Lucas 15, seria do versículo 1 ao 32. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola, a moeda perdida. Mais uma parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo vós, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E mais uma parábola, o filho pródigo e o seu pai amoroso. Eu não vou ler inteiro, vou ler aqui só o começo. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se em um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os estômagos com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Nós, muitas vezes, em muitas pregações, a gente leu separadamente. Não tem problema nenhum.
está tudo ok. Mas hoje eu trouxe as 3, porque elas são uma sequência daquilo que Jesus está falando, daquilo que Jesus está ensinando. Nos 2 primeiros momentos, nós vemos o quê? Algo que foi perdido. Uma ovelha que se desgarrou na primeira parábola. Na segunda parábola, nós temos a dracma, a mulher que perdeu algo muito valioso. E ela procurou com muita atenção, diligência, atenção, vasculhou em toda a sua casa para encontrar aquilo de valor que ela tinha perdido. Na outra parábola, nós vemos o quê? Um pai que tem ali um filho caçula. Se ele tem um filho caçula, ele tem 2 filhos, de acordo com o que está escrito aqui. E o caçula, naquele momento, resolveu deixar tudo e então ir para o mundo, para ver o que o mundo tinha para oferecer. Nós sabemos, a maioria de vocês já conhece a história e sabe que deu ruim. Sim ou não? Deu ruim. Ele passou por várias situações difíceis e então ele desejou voltar para a sua casa. E ao voltar para a sua casa, o pai ficou muito feliz ao avistar de longe o seu filho. Esse encontro foi muito marcante e emocionante. Porém, nós também sabemos uma situação com o irmão dele, o irmão mais velho, que ao saber que seu irmão retornou, ele não se alegrou. Pelo contrário, ele questionou o seu pai. Ele questionou porque ele esteve tanto tempo ali com o pai, ele nunca fez nada de errado, estou aqui te servindo há tanto tempo e o senhor nunca me deu um cabrito, uma ovelha para comer, o senhor nunca fez uma festa para mim, e meu irmão que declarou, porque se a gente for ver historicamente, o que o filho caçula fez foi dizer, pai, você morreu. Porque a herança se recebe quando, gente? Normalmente é quando alguém morre. Eu nunca vi, não sei, só pode ser que tenha acontecido, alguém recebeu uma herança antecipada. Mas normalmente o natural é o quê? Uma herança quando alguém morre. Herança é o que nós deixamos para uma pessoa. Legado é o que nós construímos dentro de uma pessoa. E aquele filho mais velho, ele se sentiu doído, se sentiu machucado. Por quê? Porque estava faltando para ele o discernimento de que ele tinha tudo do Pai. Sabemos que essas 3 parábolas falam do amor de Deus, da graça, do perdão, do arrependimento. Nós sabemos. Porém, eu quero trazer para nós, no nosso contexto, como igreja, o que será que nós temos perdido? Como família, o que será que você tem perdido? Como adolescente, o que será que você tem perdido? O que você perdeu? Será que foi a alegria? Será que foi a esperança? Será que foi o temor de Deus? Essa palavra que eu trago hoje é para a reflexão. Nossa, como igreja brasileira, quantas coisas nós temos deixado tomar o lugar de Deus nas nossas vidas? Quantas coisas têm ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas? Eu achei muito lindo e tocante, eu me emocionei com as canções que foram cantadas aqui, desde as crianças até os adultos. E a maioria dela fala sobre a importância de Jesus nas nossas vidas. Todo vazio da alma é ocupado pelo tamanho de Deus, é do mesmo tamanho. O vazio da alma tem o tamanho do Senhor para preencher nas nossas vidas. Amém, igreja? Quantas canções foram cantadas aqui? Quantos filhos de Deus estão perdidos dentro da sua própria casa, a igreja, a casa do Senhor? Quantos filhos estão perdidos dentro de casa, quando pai e mãe... Quem aqui é pai e mãe? Mãe, erga sua mão, por favor. Obrigada. Quantos filhos estão perdidos dentro de casa, quando a gente acha que eles estão em segurança?
E eles são os filhos do quarto, porque no quarto tem tudo. No quarto tem o celular à disposição, tem o notebook e muito mais coisas. Às vezes a gente acha que nossos filhos estão protegidos, estão guardados, mas eles estão perdidos dentro de casa. Nós vemos aqui na representação do filho mais velho, representa a pessoa perdida dentro de casa. Sentimento de não pertencimento. Vem para a igreja como religiosidade, mas o amor já esfriou. E que tal a gente fazer como Davi, que eu acho tão lindo? Devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Ainda hoje eu estava conversando, não sei se foi hoje ou ontem, com a minha filha, que tem uma oração que eu faço, Senhor, todos os dias. Essa é uma delas. Primeiro, para realmente converter os nossos corações. Converter o coração dos meus filhos genuinamente. Ir na igreja não significa ser crente. Nós precisamos realmente, não é fazer, não é ter, mas é ser, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Em nenhum momento a gente vê nessa história, por exemplo, pegando, nós sabemos que são parábolas, que Jesus usava essa forma para falar com o povo. Mas a gente não vê em nenhum momento, por exemplo, pode refletir, eu não vi o pai falando, filho, não vai. Provavelmente esse filho já era adulto. Porque enquanto for criança, adolescente, a gente tem que estar em cima, gente. É jovem, está em casa, olha, vamos estar em cima. Mas o filho pediu a sua herança e o pai liberou. Ele teve a sua experiência. E foi cantado aqui sobre a mulher adúltera. Do acolhimento, da empatia, da compaixão do Senhor. E da fala que ele disse, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E ao mesmo tempo, vais e não peques mais. Aquele sentimento de trazer para perto, de acolher. A parábola da ovelha perdida, dracma perdida, do filho pródigo tem em comum o tema do amor de Deus que busca e se alegra pela volta de quem se perdeu, mostrando a importância de cada indivíduo e a festa que ocorre no céu quando o pecador se arrepende. Eu falei no início sobre a reforma protestante. Será que nós estamos precisando de uma reforma? Será que as famílias estão precisando de uma reforma? Será que você, individualmente, como filhos e filhas de Deus, estamos precisando de uma reforma dentro de nós? Olha a dificuldade que esse povo passou, quantas perseguições eles tiveram, quantas mortes tiveram. Esses mártires, essas pessoas de Deus que entregaram a sua vida, morreram por amor a Cristo. E nós, com tantas facilidades que nós temos, antigamente, eu lembro pequenininha, morei um período com uma tia minha, lá no Nordeste, e a roupa era lavada no rio, e eu ficava só assistindo. Quando nós casamos, ganhamos um tanquinho, né, amor? Nossa, que felicidade! Ai, um tanquinho, que sonho! Gente, é assim, o pobre se alegra com tudo, né? Tanquinho, uau! Aí tem a máquina de lavar, uau! Aí depois vem a lava e seca, né? A outra. Aí tem o micro-ondas, tem o celular. Tá tudo na mão. O iFood, eita, você pede, a motoboy já para ali, já entrega. Quem já pediu alguma coisa aqui que foi entregue em casa? Não é tanta facilidade? Gente, tem tudo. Parecia que a gente ia ser feliz. Mas não é. O índice gigante de ansiedade e depressão triplicou. Eu nunca vi tanta gente doente na minha vida. Crianças. Meu Deus, criança. Fazendo tratamento psiquiátrico. Quantidade, eu não sou contra não, viu gente? Deus deu sabedoria para cada profissional, para atuar dentro da sua área, ok? Mas a gente tem que pensar um pouco. Se tudo está mais fácil, por que tanta gente doente?
Por que a ansiedade está tomando conta? Se a Bíblia diz, não andeis ansiosos, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Olha só, lançar, para pensar na palavra. É uma força, não é? Quem lança um negócio assim? Lançar. Quem faz? Não. É? Ah, não, eu vou lançar. Ah, não, gente, só se for aquele homem, sei lá, tinha que fazer um salzinho assim. É. Alguns conhecem, né? Um famoso aí da carne de ouro, né? Diz que tá em crise também, né? Já tá falindo já também. Não soube administrar. Não é verdade? Então, mas lançar, pensa, é com força, ó, sobre ele. Sobre quem? No Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Ele salva, Ele liberta, Ele cura e Ele transforma. E nesta noite, em nome de Jesus, não é por mim, pessoas aqui serão curadas em nome de Jesus. Seja cura física, cura mental, espiritual, não sei, mas o Espírito Santo sabe. E aí eu vou fazer uma pergunta, trazendo agora para o tema. Porque eu estou vendo ali que a hora só está correndo, né, pastor? Eu nem perguntei quanto tempo eu tenho, né? Então, essa parábola, como eu disse, fala de amor, graça e perdão. Trazendo no contexto da família, dos lares, vamos fazer algumas reflexões novamente. O que estava perdido na sua casa? O que está perdido na sua família? Sonhos, projetos, objetivos? Eu quero carregar a mão aqui, os solteiros. Porque eu gosto de pregar para todo mundo. Solteiros, amém. Solteiros, aleluia, olá. Olha que bênção, glória a Deus. Gente, solteiro, por quê? Vou falar de novo, eu já falei da outra vez, mas eu vou repetir aqui. Só é casado quando você assinou lá, foi lá, né, no cartório, tá? E assinou, sou casado. Muda essa linguagem. Ai, não vou levantar minha mão porque eu estou namorando. Você é solteiro, meu irmão, minha irmã. Amém? Tem que aprender a falar certo. Em nome de Jesus. Aí a moça segura a mão do rapaz, o rapaz segura. Você não é solteiro? Lógico que você é solteiro, você não casou? Amém? Aí quando você casar, vai cumprir o princípio bíblico, que é o quê? Deixar pai e mãe. Aí sim. Ah, mas eu estou noivo. É solteiro. Só é casado quando você assinou lá no cartório. Quantos estão me entendendo? Amém? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Eu vi agora que lançaram, abrindo aqui, viu, gente, uma parte, eu gosto de abrir alguns parênteses, uma nova lei, a Lei Felca, que fala sobre contra a adultização, sexualização. Nós falamos sobre isso há 20 anos, mas veio um influencer famoso, que bom, foi um material muito bom que ele fez, de fato, e aí ganhou toda essa repercussão. E aí tornou-se lei Felca. Para falar uma parte dela é para falar o que é óbvio. Eu fiquei até com vergonha, sabe? Do povo de Deus, das famílias brasileiras. Por quê? É obrigatório que o pai e a mãe tenha controle parental. Ou seja, você tem legitimidade de controlar o celular do seu filho. As redes sociais do seu filho. Precisou, pastor Arley, que vexame, né? Precisou uma lei para falar o que é óbvio. Quando o óbvio precisa ser dito. Não é verdade, gente? Mas tudo bem, se foi necessário, agora o pai vai ser responsabilizado criminalmente se o filho cometer algumas situações ali nas redes sociais. No dia 20 de outubro, agora, foi o Dia Mundial de Combate ao Bullying. E a gente tem que pensar no cyberbullying também. Então, os pais, papai e mamãe, muita atenção com isso. A Lei Felca, né, veio aí com força para criminalizar papai e mamãe que não controlar o celular do seu filho. Então, você tem que ter a senha. Menor de 16 anos, até 16 anos, pai e mãe tem que controlar. Ai, que coisa linda. O Facebook, Instagram, TikTok. Aqui não tem, né? Acho que é só em Nova Odessa, né? Que os crentes usam. Aqui não usa, né? Só lá em Nova Odessa. Bom, voltando. Mas o que estava perdido dentro de você? O que está perdido dentro de você? A alegria, a esperança, o ânimo, o vigor? Qual é a sua dor? E assim,
eu entro no tema da minha ministração de hoje. A cura de Deus para os corações das famílias. Qual é a sua dor? Quantos aqui têm menos de 18 anos? Ergue a mão, por favor. Menos de 18. Não tem? Eu estou vendo uns rostinhos aqui. Ah, tem uma ali, estou vendo ali. É questão com vergonha de erguer a mão, né? Ok. Menos de 18, né? Ali tem uma criança que deve ter quantos anos, minha irmã? Uns 10 anos? 11 ali, entre 10 e 11. Você deve ter uns 15, né? Ok. E agora eu vou falar de forma específica de cada pessoa. Qual é a sua dor? Para então a gente entrar nesse tema e entender a cura de Deus para o coração das famílias. Qual é a sua dor? Deus, o nosso Deus, é um Deus de ordem e decência. Tudo para Ele, né, tudo nele é organizado. A gente, ser humano, que bagunça. Mas tudo no Senhor é para ter ordem e decência. E aí, quando eu falo de dor, eu vou começar pelos homens. Qual é a dor do homem? Qual é a dor do marido? Quantos aqui são maridos? Irmão, marido agora. Marido, obrigada. Ai, amor, obrigada, meu marido. Qual é a dor do marido? Pressão financeira, estresse. Anotei algumas aqui, ó. Sentimento de desorientação com os papéis, exaustão pela falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, supressão emocional por não saber como expressar os sentimentos. Tem muitos homens ainda que são rígidos e de repente está com algo ali apertando dentro de si, mas homem não chora. A gente cresceu com uma cultura de que homem não chora. E olha a quantidade de infarto, homem infartando aí, viu? Cuidado, viu? Vocês vigiam, viu, irmão? Deus nos deu uma forma de escape. Olha que coisa linda, que são as lágrimas. Meu marido também é da área da saúde, eu sou da área da saúde, né? Vocês já falei, né? Eu trabalhei mais de 30 anos na enfermagem, pedi demissão da Unicamp, fez 1 ano. Mas quantas vezes, na hora que eu ia fazer uma vacina no menino, né? Seja ele uma criança ou adolescente, o pai já falava, ô filho, o homem não chora, hein? Ó, filho. Não, meu filho, deixa ela chorar, por favor. Homens também choram. Amém? Em nome de Jesus chorou. Olha a Bíblia não fala sobre isso, pastores que estão aqui? Jesus chorou. É a nossa referência. Então, precisamos saber expressar os nossos sentimentos. E não explodir de forma inadequada. As emoções, sabemos que são inerentes à pessoa humana. É normal sentir raiva, é normal sentir tristeza, é natural, mas o que eu vou fazer com essas emoções é que vai fazer a diferença. Deus não vai me cobrar pelo que eu sinto, mas pelo que eu faço com o que eu sinto. Então, se eu estou com raiva, eu vou sair chutando a porta, eu vou sair batendo a porta da geladeira, brigando com o cachorro, e fica um ciclo, não é? Porque o marido às vezes grita com a mulher grita com o filho grita com o cachorro, e o cachorro morde o marido. Bem bonito. Não, entende? Então a gente precisa romper esse tipo de situação. Mas é necessário ter empatia. Por isso que eu trouxe aqui as principais. Não estou falando que todos os homens sofrem com isso, mas as principais queixas dos homens são essas, né? Que eu trouxe aqui. Então, a supressão emocional por não saber como expressar seus sentimentos, frustração por expectativas irreais da esposa e, algumas vezes, crise de identidade. Sabe? Mulher, muitas vezes, ela cria Não vou ofender as mulheres, não, tá? Por isso que eu estou pensando para poder falar. Ainda mais que eu falei que é o dia, né, o mês, outubro, rosa, né, gente? Mas as mulheres, às vezes, criam uma imagem do homem que não é real. Assistiu muito filme dorama. Hoje é dorama, né, irmã? Muito dorama. Ah, não é um dorama. A vida não é um dorama.
Amém? Às vezes, ai, como tão fofo, gente, olha, meu marido podia ser assim. Então, gera uma frustração no homem, sim ou não? Aí, homem, vocês estão comigo ou não? Estou defendendo vocês. Tá? Então, é lógico que você, como homem, vai trabalhar com as suas emoções, com o seu comportamento. Cada pessoa tem um temperamento. Temperamentos podem ser e devem ser transformados pelo Espírito Santo. Amém? Então, para lidar uns com os outros, mas não gerar, né, esse sentimento no homem, né, talvez de invalidação, e é algo desleal, né? Então, esse negócio de Cinderela, o príncipe, não existe, gente, não existe. Existe homem de verdade, né, homem de Deus, está no processo, em nome de Jesus, de transformação. Amém? Agora, vamos lá. As principais dores de uma esposa. Eita, glória, eu vou me apressar aqui. Gente, eu estou dando só uma pincelada, eu não vou colocar tudo, é tanto que eu nem trouxe slide hoje, porque senão demora, tá bom? Olha, as principais dores de uma esposa. As esposas, digam amém. Eita, marido, agora você vai ouvir. Quais são as principais dores da sua esposa? Não é, olha, é ouvir para ter empatia, tá? Para se colocar no lugar do outro e então procurar contribuir, mudar. Vamos lá, mulherada. Desafios no equilíbrio de múltiplos papéis. Ai, mulher faz tudo, né? Ela tem telefone, ela cuida do bebê, ela faz comida, ela varre, ela faz tudo, né? Múltiplos papéis que as mulheres, isso gera uma sobrecarga, sim ou não? Sim. Mulherada, me ajuda que agora eu vou defender vocês, hein? Vou defender. Acúmulo de responsabilidades, perda da individualidade, sentir que sua identidade se dissolveu nos papéis de esposa, mãe, né? Perdendo o contato com quem era antes do casamento. O peso de dar conta gera um estresse e esgotamento. Por isso que há muitas mulheres tratando de ansiedade. Muitas mulheres se dizendo estressadas, porque existe o quê? Uma sobrecarga nas responsabilidades da mulher. Solidão no casamento. Sentir-se sozinha ou isolada, né, mesmo estando casada, devido à falta de apoio emocional do companheiro. Uau, isso é doído, viu? Principalmente quando tem alguns companheiros, estou falando para crentes, para a igreja brasileira, né? Porque, a não ser que aconteça lá em Nova Odessa. Mas aqueles homens que gostam de ficar o tempo todo no celular, ou nos joguinhos, né? Nossa, estou ganhando, peraí, eu estou indo, né? Infelizmente, muitos atendimentos que eu já fiz de vícios em jogos, de apostas. Tigrinho não é de Deus não, viu, irmãos? Repreende esse mal, em nome de Jesus. Tem mulheres também, que eu já atendi com vício em jogos, né? Mas como eu estou falando aqui das dores, né, das mulheres, né? Então, fiquem atentos sobre isso. E dá atenção para sua esposa. Desigualdade nas tarefas. Olha, a percepção de que a divisão de responsabilidades doméstica, financeira com os filhos não é justa ou equilibrada. Os afazeres domésticos. Eu sei que tem uns senhores, os irmãos em Cristo, que são os anciões, né, da igreja, de cabelo branco, que muita sabedoria, né? Vieram, lógico, tem muitos que vieram de uma cultura diferente. Mas a Bíblia fala que o trabalho do lar deve ser algo comum entre homem e mulher. Amém? As irmãs estão rindo aqui, estão gostando disso? Amém? Quando eu estava namorando meu esposo, eu sempre gosto de contar uma história, né? A minha sogra falou assim, Tejane, minha filha, a mineira boa, né? Cozinhava bem, né, amor? Falecida, minha sogra. Ela falou, meu filho é um excelente homem, um menino abençoado, filho, não me dá um trabalho. Mas, filha, ele mal lava meia cueca. Opa! O que eu fiz? Eu peguei já. Né? Você que está namorando, tem alguém que está namorando aqui? Deve ter, né? Alguém tá namorando, noivo. Aí, tô vendo uns ali. Fica atenta, pega essas dicas. Aí eu falei, vamos conversar. Aí nós já pegamos na época um livro, acho que era do Jaime Kemp, que era 100 perguntas antes do casamento. Ele falou 100, eu falei, é 100. Vamos trabalhar sobre isso. E ali teve várias perguntas e a gente tinha que responder individual. E depois a gente foi, né? Não tinha curso de casados na época, né, amor? A gente não teve esse acompanhamento em si, então a gente foi desenvolvendo, né, entre nós. Nossos pais eram duas famílias disfuncionais,
não era, eu fui a primeira convertida da minha casa, então a gente foi desenvolvendo, né, o nosso conhecimento diante daquilo que Deus proporcionava para a época. Teve uns 28 anos de casado. Primeira discussão foi o tamanho do bife. Né? Tive muita escassez, então veio aquele espírito de escassez. A minha sogra mineira, né, que é tudo, cozinhava 1 quilo de bife, vamos lá, né, 2 quilos, então come tudo desse tamanho os bifão, né? Aí eu falei, ó, sua mãe, quando eu vou lá, os bifão é desse tamanho. E vamos lá, eu sei que o nosso salário e tal, nós vamos ter que se ajustar e tal, né? Então vamos começar a dividir o pedacinho desses bifes aí, porque eu prefiro comer um pedacinho todo dia do que eu comer tudo e depois não ter o que comer. Foi nossa primeira briga. Quase não casou por causa do tamanho do bife. Aí, depois, decidimos. Eu vou trabalhar fora. Ele falou, né? Vamos, que a gente tinha, né, objetivos de construir, comprar nossa casa e tal. Então, fizemos tudo combinado. E aí, ela chegou em casa, casamos. Ela chegou em casa na primeira semana de casamento. Deu uns 15 dias, né, bem? Ela já quis ver como é que tava lá as coisas, né? Nossa, Dijane, uma filha? Quanta roupa você lavou? Aí ele, não, mamãe, não foi ela não, fui eu. Hã? Ela já fez assim, hã? Eu falei, foi ele. E ele lavou tudo, estendeu tudo? Eu falei, foi. Né? Aí passou o tempo. Nossa, Dijane, que cheiroso essa comida, filha. Nossa, comida boa. Não, mamãe, fui eu que fiz. O quê? Então, gente, glória a Deus. Meu marido cozinha melhor que eu. Arruma a casa, ela faz tudo. A gente faz tudo em todas as atividades. E os 2 filhos nossos casados, né? Quem aqui não me conhece? Não me conhecia das outras vezes. Ai, perdão, não me apresentei, né, pastor? Ah, tá vendo? Mas tudo bem. Já tá conhecendo. Temos 3 filhos, 2 casados, um mora no Canadá, né? Trabalha na área de TI, junto com a minha norinha linda, vai fazer 4 anos no mês que vem que ele é casado. E o do meio, fez 23 anos agora, casou, fez 1 ano. Treinadíssimos. Treinadíssimos. Mulher não vai ter que reclamar, porque eles cozinham, ele passa, eles lavam roupa, eles arrumam casa. Então, treine seus filhos para a vida, amém? As mamães que estão aqui, vocês que estão namorando, estão noivos, já conversem, né? Conversem antes, se acertem. Então, você, homem casado, alivia o peso da sua esposa. Você não vai diminuir se você lavar uma louça. Se você ajudar ela com uma roupa, né? De repente, até mesmo passar uma roupa nos afazeres domésticos. Eu sei que é doído, viu, gente? Mas lembra que eu falei? Reforma. É reforma. Vai sair uns homens aqui reformados e umas mulheres reformadas. Parar de ficar murmurando. Parar a mulherada de ficar como goteira na vida dos maridos. Em nome de Jesus. Amém? Olha lá. Eita, Jesus. Né? Mais uma dor da mulher. O pastor ali deu uma risadinha ali, hein? Dores na saúde física e emocional. As principais dores do casamento. Eita, glória! Gostei. Vamos falar de casamento agora, pastor. Aleluia. Já estava falando. O negócio vai apertando, gente. Vai, aperta o cinto aí. Ou vocês vão me amar, vou falar, pastor, Arley, não traz ela nunca mais aqui. Inclui o cansaço, lógico, do casamento, né? A falha na comunicação, a rotina e falta de tempo de qualidade, diferença de valores e objetivos, expectativas irreais, dificuldades financeiras e a crise de intimidade e tédio. Isso aí fica para um outro culto de casais, não vou falar mais profundo, é só uma pincelada, como eu falei para vocês. São as principais dores do casamento. Quando eu e meu marido fazemos atendimentos e algumas situações, terapia de casal, a gente traz esse olhar do casal sobre esse tema, sabe? De saber que casamento é uma instituição, né, criada por Deus. Amém? É criada por Deus, assim como a família. Aí vem as mães, né, que inclui, de novo, né, eu falei mulher, sentido mulher. Mãe inclui o cansaço físico e mental também, a solidão, a insegurança, a culpa e a pressão por ser uma mãe perfeita. Não existe mãe perfeita. Eu não sou perfeita. Mas eu sirvo um Deus que é perfeito. E eu busco nele todos os dias ser transformada. Amém? Romanos 12, 1 e 2, transformando a nossa mente todos os dias. E isso é necessário para a boa convivência. Deixar o Espírito Santo nos moldar, nos transformar, em nome de Jesus. Amém? Acelerando aqui. Só que antes de acelerar, eu falei muita coisa e eu vou dar aqui algumas referências bíblicas. Você não precisa abrir,
tá? Você pode anotar, quem estiver anotando. 1 Coríntios 11:3. Diz o seguinte: mas quero que saiba de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Tito 1, de 6-8. O presbítero, o homem, deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho, olha, falando aqui, né, em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar a Deus, viver bem e sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha a importância do marido facilitar a vida da sua esposa. Porque se ela ficar, irmão, olha, se ela ficar, fechar com você, o céu também vai fechar. Então se acerte. Antes de dormir já se acerta. Antes das 10 horas se acerta. Não durma sem resolver uma situação. Ok? Em nome de Jesus, senão suas orações serão interrompidas. E assim, para a maioria aqui que são filhos, que nós vamos entrar aqui no tema. Filhos, obedeçam seus pais. Efésios 6, de 1-4. Obedeça os seus pais no Senhor, porque isto é certo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não irritem, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Filhos, sede obedientes a vossos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Por que eu entrei nisso? Porque agora nós vamos entrar nas principais dores, por exemplo, da infância. Quem tem criança menor de 12 anos? Ergue a mão. Aleluia. Eu achei muito fofo aqui durante o período que as crianças se apresentaram, porque teve uma das crianças que é muito natural, né? A mim e meus filhos já fizeram isso várias vezes, e se sentiu incomodado e desceu. Tá tudo bem. Nós precisamos entender, compreender e acolher a dor dos nossos filhos. Então, as principais dores da infância, elas se dividem em dores físicas e emocionais. Por exemplo, emocionais, a gente pode pensar nos traumas, abuso, negligência, perdas, o bullying na escola é uma dor. O bullying, inclusive, é uma dor da criança e do adolescente. E quantos pais, às vezes, despreza, menospreza, não valoriza, não valida a dor da criança por ser criança. Se o próprio Jesus colocou a criança ali, né, no meio, deixai vir a mim, não impeçais. Se o próprio Jesus mostrou o valor de uma criança, por que nós não vamos validar os sentimentos de uma criança? Eu sempre trago isso por conta, né? Para quem não me conhece, eu e meu marido, nós estamos na coordenação da Rede Infância Protegida na região metropolitana de Campinas e também com extensão, né, do conhecimento nacional e do estado de São Paulo. E a gente sempre vai trabalhar zelando pelos direitos da criança e do adolescente. E assim trabalhar com as famílias, prezando pelos bons tratos, por uma comunicação assertiva e não violenta. Amém? Então, é muito importante. Muito tempo atrás, eu lembro, por exemplo, coisas simples, às vezes que a gente sabe o que é, a gente se irrita com a pergunta de uma criança. Mas são pessoas em desenvolvimento, que precisam ser acolhidas, amadas e protegidas, e serem validadas em suas dores. Minha filha perguntou muitas vezes para mim sobre Deus. Mãe, eu não vejo Deus. Ela pitiquinha. Mãe, como que eu vou acreditar em Deus? Eu não vejo Deus, eu não vejo Deus. E eu dava uma explicação, mostrava na Bíblia. Até que um dia eu falei, uau, eu vou fazer isso, Senhor. Eu levei ela no corredor de casa e não tinha muito vento aquele dia. Mas eu falei, Senhor, me ajuda agora, Deus, vem comigo. Me direciona nessa dinâmica aqui. Aí eu falei, filha, vem aqui, espera um pouquinho. Aí nós ficamos, acho que ela tinha uns 4 aninhos. Eu não sei nem se você lembra disso, né, filha? E aí nós ficamos ali. O que é, mamãe? Não, espera. E eu falei, Senhor, manda uma brisa, manda um ventinho. Um ventinho. Pensa um tempo como eu hoje, que está quente, né? E não tinha. E veio aquela, sabe? Deus realmente enviou. Né? Eu falei, muito grato.
Eu falei, filha, você sentiu essa brisa, esse ventinho? Senti, mamãe. Mas você está vendo ele? Não, mamãe. Eu falei, assim é Deus. A gente não vê, mas a gente sente. A partir dali, nunca mais ela falou sobre... Nunca mais fez essa pergunta. Outro momento que para nós foi muito doído. Tem várias situações. Mas uma coisa que marca, eu estou falando mais dela porque ela está aqui. Se os meninos estivessem aqui, eu ia ter história deles também. Mas vou contar mais dela. Teve uma vez, no seu último dia de... meus 3 filhos, eu fui mãe canguru. E eu tenho muita alegria e gratidão a Deus por isso. Eu falei, eles vão comigo para a Unicamp, porque lá tem do berçário até o 5º ano. Então, já vinha de Nova Odessa, pegava 3 ônibus, já vim de van, já vim pegando carona, já vim dirigindo, né? Mas dirigir é muito tenso, né? Vim quase 1 ano. Ela até ficou chateada na época, que eu falei, não vou mais dirigir, vamos de fretado. Não, mamãe, vai sim. Eu falei, não, por quê, mamãe? Porque é muito cansativo e tal. E no fretado a gente vai dormindo. Ela falou, mamãe, mas não tem problema, mãe. A gente vai dirigindo e você dorme. Misericórdia, né? O cara parar embaixo do caminhão, né? Aí eu falei, olha a pureza, a inocência da criança, né? Mas faltando um dia para a sua formatura, ela gostava muito de uma professora, muito querida dela. E veio a falecer. E foi algo muito triste para todas as mães. E eu sou uma dessas mães. E na hora, eu falei, todo mundo teve que correr e pegar seus filhos, né? Porque eles receberam essa notícia. E por muitos anos, a Ana Beatriz, ela ficou na internet procurando aquela professora. Entende? Notícia, para ver como foi algo muito marcante, um forte impacto emocional. E nós somos o quê? Canais de Deus para a cura dos nossos filhos. Eu falei, filha, lembra dela pelo carinho que ela tratou vocês como aluno, nós como pais, né? Mas mamãe está aqui. Se você quiser chorar, vem, chora. Entende? Parar com aquela história, engole o choro. Quantos pais batem nos filhos? E assim como já aconteceu comigo, e alguém deve ter passado por isso, e o pai falou que a mãe engole o choro. Nós não. Isso está errado, isso não é de Deus. Né? Além de você agredir o seu filho, muitas vezes de forma inadequada, ou com xingamento, ou mesmo, né, com cinta, né, vou até parar de falar outras coisas, tá? Mas muitos ainda falam, engole o choro. Então, entender quais as principais dores dos nossos filhos é muito importante. Quais as principais dores de uma criança? Perder um pai ou uma mãe, a criança fica ali, pensando, nossa, se meu pai morrer, se minha mãe morrer. Quais as principais dores na adolescência? Entender por que muitos pais perdem. Pensa de novo naquela janela que eu falei, 4:14. Porque muitos adolescentes, muitas vezes estão se afastando da igreja porque faltou conexão. Por que não da parte do Senhor, Jesus, para uma criança, para um pré-adolescente, um adolescente? Às vezes a gente se cumprimenta entre nós e a criança fica assim, ó. Ei, eu estou aqui, eu existo. Entende? Às vezes para o bebezinho de colo, eu e meu marido, a gente fala, Pai Senhor. Mas nem sempre foi assim, nós aprendemos, tá? Então, por isso que é um processo de aprendizado. Entender a criança, o pré-adolescente, o adolescente como pessoas em desenvolvimento, que precisam ter os seus sentimentos, a sua dor, precisam ser acolhidos. Faltou conexão dentro de casa, eles vão procurar lá fora. Faltou conexão dentro da igreja, com a liderança, com o pastor, com os líderes, eles vão procurar lá fora. E lá é tudo mentira, é tudo engano. Assim como na internet, quantas mentiras. Às vezes você vê uma família feliz, vê um casal feliz, mas está passando por situações difíceis. Não só situações difíceis, estão passando realmente querendo transmitir uma mentira. O casamento está por um fio, mas não pede ajuda para o pastor, não procura um líder, não procura alguém de confiança para conversar. Eu fiquei muito triste e estou triste, juntamente com meu marido, porque eu vi uma notícia ontem, um casal muito referência no Brasil e no mundo. Eu chorei, gente, porque a gente conheceu eles de perto, a gente já viu, já esteve, sabe?
São pessoas que a gente tem um carinho. Se for ver no meu Instagram, eu tenho foto com a esposa. Eu dei um dos meus livros para ela, ainda esse ano. Família linda. Família linda. O que a Bíblia fala? Aquele que está de pé, olhe, não caia. Porque às vezes critica, taca pedra, mas não oferece ajuda. Porque agora a gente vai entender o quê? Quais são as principais dores da família? Quais são as principais dores da família? Eu nem vou citar o nome do casal, tá? São os pastores, eu quero prezar, né, pelo silêncio, mas eu fiquei muito triste. Porém, a gente sabe que a imoralidade, o vício em pornografia, está levando muitos para o chão. Muitas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, homens e mulheres estão tendo as suas vidas destruídas por causa desse vício maldito. Eu estou falando de crentes, estou falando de nós, povo de Deus. Se você conseguir falar sobre isso que está te angustiando, que está te deprimindo, está te puxando para baixo, se você conseguir falar para alguém qual é essa dor, do que você está precisando, quais são as tentações que você está enfrentando, quais são os desafios, quais são os problemas, conversar com alguém de confiança, você vai conseguir sair disso. Mas se você ficar calado, tem uma passagem bíblica que fala: Davi, enquanto eu calei os meus pecados, a sua mão, Senhor, pesava sobre mim. E a dor da alma, ela pode refletir no físico, com doenças psicossomáticas, câncer, doença autoimune, quantas outras situações, porque precisamos entender que família é um projeto do coração de Deus. Família é a base da sociedade e você precisa lutar pela sua família. Você que é solteiro, qual a principal dor de um solteiro? Seja um homem ou uma mulher. Entender também sobre isso. Talvez a pressão. Nossa, você não tem namorada ainda? Ai, você não tem namorado ainda? A minha filha já pediu ali para eu nem falar algo ali. Eu não vou falar, eu vou respeitar o que ela falou. Ela fala: mãe, toda igreja que você vai, você fala alguma coisa. Não, tudo bem. Mas quais as principais dores do solteiro? Às vezes, será que eu vou encontrar alguém? Né? Isso é uma dor, gente. É uma dor também. E precisa ser respeitado. Uma cobrança. Sentimento de não pertencimento, solidão. Não precisa, sim, ser acolhidos. Ter um momento só das solteiras, mulheres serem ministradas solteiras, os rapazes solteiros, as famílias, as mulheres casadas, os homens casados. Hoje tem algumas ferramentas na igreja que a gente pega da UDF, Universidade da Família, que é o Aliança, os homens, né? Que eu até brinco com meu marido, que ele fez uns cursos. Eu falei: moço, está no curso do cabra macho? Né? Que é coragem, é isso, amor? Coragem, homem ao máximo, né? Da UDF, né? Lá de Pompeia. Então eu brinco com ele, tem a mulher única. Então tem vários cursos, né? Educando filhos. Tem várias possibilidades. A gente só não pode se acomodar. Eu sou crente há 30, 50 anos. Não preciso de mais nada, eu sei de tudo. Eu religioso. Eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu faço jejum, eu leio Bíblia. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas não pode ter soberba, orgulho espiritual. Buscar ser transformado a cada dia. Entender que é necessário pedir ao Senhor todos os dias para transformar as nossas vidas, em nome de Jesus, para curar as nossas casas, para curar a nossa família. A minha filha agora está com 19 anos. Muitas vezes ela fala assim: mãe, eu já sou adulta. Eu falei: não, tudo bem, filha, eu entendo que você é adulta. Você pensa que lá em casa não tem uns momentos? Tem uns momentos, sim, de discussão ali, né? Tem uns momentos de ideias que a gente vai ali. Não, mas eu sou adulta. Eu falei: então,
Aí o Eduardo, então, peraí, deixa eu ver. Aquela frase, né? Você está sobre a nossa cobertura. Né? Assim como ela, os meninos, a gente falava para vocês, enquanto vocês estiverem aqui em casa, vocês estão sobre, né? Estão na nossa cobertura, debaixo do nosso teto. Então é necessário respeitar, obedecer e seguir as regras. Segure firme o seu filho. Segure firme a sua filha. Mesmo que não queira. Eu não quero ir na igreja hoje. Saiu de casa, a chave vai com você, todo mundo junto. Nem que seja com bico. É melhor ficar com bico aqui do que, né, com 10 bicos no inferno. Amém? Então, nem que seja com bico. Teve uma vez que eles não queriam ir para o acampamento de jeito nenhum. Porque eu gosto muito de intercâmbio. Sempre gostei. Não precisa ficar nas 4 paredes. Vamos lá, olha que benção. Vi lá todo o cronograma. Olha, isso aqui é bom. Bora lá, vamos levar e tal. Vai se receber, né, várias igrejas juntas e tal. Mas eu não quero, porque... Olha, vocês vão. Vai mesmo? Vamos. Aí meu marido falou, vamos. Nós fomos lá em Cosmópolis, né, mãe? Catamos o carro, deixei eles lá no acampamento. Aí deu aquele chorinho. Eu até senti, gente, porque às vezes você fica, que dó, né? Será que eu estou certo fazendo isso, né? Mas é a palavra de Deus. Você vai lá. Quando a gente foi buscar, eles não queriam ir embora. Aí teve que trabalhar, né? Para quê? Para voltar para casa. Não, agora já deu, né? Então, filho, jovens é como carro numa descida. Precisa de freio. Precisa de freio. Precisa de disciplina, precisa de limite. Eu falo muitas questões da violência, né, do não bater, não agredir, no sentido do trauma. Mas tem que ter amor e limite junto. É necessário, porque um dia nós vamos prestar contas a Deus pela criação dos nossos filhos. Por aquilo que você permitiu. Podem até fazer escondido, mas não que você tenha permitido. Homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus, se posicione. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Não vamos perder os nossos filhos. Não vamos perder a nossa família. Salve os seus filhos, salve a sua família. E para isso é necessário ter essa conexão. É necessário entender a dor de cada um. É necessário ter empatia. É necessário o filho honrar pai e mãe. É necessário pai e mãe não irritar os seus filhos. É necessário ter limite. É necessário ter amor. É necessário ter colo. Colo cura. Foi muito, gente, eu chorei. Cada um dos meus filhos que casou. Mãezona, né? Eu falei, vem cá. O outro tinha quantos anos? Tinha 23 anos quando casou. Falei, vem cá, último sentado aqui no colo, vai. Que isso, mãe? Eu falei, não, eu sei, você vai casar agora, eu não vou pedir mais isso, né? E assim foi o outro também. Última vez, bora lá, né? Faltando um dia para o casamento. Celular não é brinquedo para criança. No Dia das Crianças a gente sempre fala sobre isso. Quantas crianças, gente, quantas crianças adoecidas, quantos adolescentes adoecidos, porque a gente não tinha conhecimento lá atrás. Quando começou a falar de celular, começou a falar, é algo bom, a escola vai ter, todo mundo vai ter que ter, não sei o que. Aí a gente bobão, crente bobão, aí a gente fala, então, 9 anos, celular, que lindo, a escola falou que você tem que ter. Olha o estrago que está aí. Olha que situação, olha o adoecimento. Inclusive, pessoas, jovens, adolescentes sendo internados, até mesmo em clínicas psiquiátricas, por vício em telas. Por vício em telas. Quando precisava, o quê? Conexão, brincar junto, conversar, sentar à mesa. A mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de cura. Sabe, voltar à mesa. Não é cada um sentar onde quer. Um vai para o quarto, o outro vai para a sala, o outro vai, né? Não, sentar. Pelo menos, se você trabalha o dia todo, mas vê um momento que você possa ter esse momento junto com sua família. Você solteiro, você solteira, com seu pai, com a sua mãe. Talvez sair junto, resgatar. A cultura hoje está lutando para destruir a família. E nós não podemos aceitar isso em nome de Jesus. Amém? E aqui para finalizar. Quando nós trouxemos aqui, né? Eu falei de novo.
quando eu trouxe aqui o tema sobre o filho pródigo, é representando aquele que se afasta do pai, desperdiça tudo, vive de forma descontrolada e egoísta. Mas quando ele retorna arrependido. Ele é acolhido com alegria, representando a graça e o perdão de Deus para os que se perdem, né? Para aqueles que voltam. Por outro lado, como eu falei, o filho que ficou em casa representa o religioso, que apesar de obedecer e estar na presença do pai, vive em estado de espírito de ressentimento, justiça própria, distância do amor de Deus e da alegria do pai, agindo de forma pródiga em seu egoísmo espiritual. Então precisamos hoje resgatar essa dracma perdida. Resgatar talvez uma ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Peça ao Espírito Santo para te mostrar. Será que é um filho que está desviado? Será que é um marido que ainda não veio? Será que é a esposa que ainda não veio? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que aqui na igreja faz tempo que não vem, que precisa de uma ligação, que precisa de uma mensagem, que precisa de uma visita? Quem é essa pessoa? Faça essa reflexão. Avalie dentro de você, por exemplo, o idoso. Qual é a principal dor do idoso? O abandono, a rejeição, a falta, né, do respeito, da honra. Que fez tanto, se doou tanto, e muitas vezes não tem o reconhecimento dos filhos, e os filhos se afastam. Se os filhos se afastaram por algo relacionado a traumas, a mágoas, então volte atrás. Peça perdão. Faça a reconciliação, em nome de Jesus, amém? Então aqui é um contexto geral para nós entendermos o que está perdido. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que o Senhor já não proveu para nós. Ele só pede o quê? Que nós peçamos. Que a gente fale, que a gente busque, que a gente acredite. Deus pode fazer o impossível acontecer, amém? Deus pode fazer o impossível acontecer na sua casa, na sua família. Qual é a sua dor, mulher? Qual é a sua dor, homem? Qual é a sua dor, jovem? Qual é a sua dor, adolescente? Qual é a sua dor, criança? Qual é a sua dor, pai? Qual é a sua dor, mãe? Qual é a sua dor, avô? Qual é a sua dor, solteiro? Jesus prometeu que quando ele subisse, ele enviaria quem? O Consolador. Olha a palavra, gente. Consolador. Consolador. E nós temos ele dentro de nós. Para consolar essa dor, para curar essa dor, seja de que ordem for, seja porque alguém te magoou, porque alguém te ofendeu, porque você passou bullying, por questão de baixa autoestima, por sonhos e objetivos que você perdeu, que estão engavetados. Talvez você tinha sonho de ser missionário, ser pastor, não sei, estudar, fazer algo, e não aconteceu. Qual era a sua dor? Qual é a sua dor? Jesus está aqui para curar. Jesus está aqui, desde que eu entrei, ele já estava aqui preparando esse momento para você, família. Família de Deus, família de Cristo, família do Senhor. Qual é a sua dor? Nós precisamos ter coragem de se expor, porque quando a gente tem essa coragem, a cura vem. A cura é de dentro para fora. Não espere estar tudo perfeito. Está tudo em ordem para você ser curado, mas decida, eu quero, Senhor. Eu já vivi tanto tempo carregando esse fardo, carregando essa mochila pesada, mas hoje o Senhor está te dizendo, está te perguntando, qual é essa dor? Qual é essa dor? O que te frustrou? O que te decepcionou? Fique de pé em nome de Jesus. Se a banda, o grupo de louvor, tem uma canção que eu pedi. Em Jeremias 17:14 diz assim:
Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Pois tu é aquele em quem eu louvo. Então declare isso nessa noite. Cura-me, Senhor. Cura a minha casa, cura a minha família. Visita, Senhor, a minha casa. Chega de momentos de chegar em casa, no culto está tudo bonito, está tudo perfeito, está cantando, está rindo. No trabalho está rindo, está perfeito. Se relacionando com todo mundo. Mas dentro de casa é terrível. Não há amor, não há diálogo, não há respeito, há xingamento. E que Deus tenha misericórdia, às vezes até agressão. Vamos mudar, gente, esse contexto e pedir hoje, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Põe a mão no seu coração. Põe a mão, declare o nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para nos curar. E essa canção, eu quero que você deixe ela entrar no seu coração. Amém? Coloque a sua casa diante de Deus. Coloque a sua família. Coloque você diante de Deus. Hoje é o dia